A paz do Senhor, amados irmãos, bom dia. Lição de número 11, graças a Deus. O tema é os prejuízos da mentira na família. Esse é o tema da lição de hoje. O nosso textual está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Colossos, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, olha, ele está dizendo que quem mente ainda é uma velha criatura. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Tá? Então, quem mente está associado à velha natureza. E é isso mesmo, está ainda associado às coisas velhas. E a verdade prática diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem, porque é mentira, né? E realmente uma árvore, às vezes ela mente, né? Em que sentido? Tem flor, mas não tem fruto, não dá fruto, só dá aquela florzinha. Então é nesse sentido que ele está dizendo. Tem gente que parece até que vai dar fruto, né? Dá flor, mas não tem fruto nenhum. Então, ou não produz frutos saudáveis. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, porque o assunto hoje vai abordar um caso muito triste na Bíblia, logo no início da igreja, na igreja iniciante ou a igreja primitiva, a gente usa esse nome, né? A igreja no sentido de a igreja iniciante, que é um casal chamado o homem Ananias e ela Safira. E então esse é o assunto, a base está aí, como eles mentiram a Deus, mentindo ao Espírito Santo. Porque quem mente para o Espírito Santo está mentindo para Deus, né? Então, Atos capítulo 5, versículos 1 a 11, eu convido os irmãos que estão presentes para se colocarem em pé. Você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, tomando um cafezinho quentinho, abra sua Bíblia aí, irmãozinho, ou então nos acompanhe aqui, abra a sua lição, ou nos acompanhe aqui pela tela. Primeiro versículo então do capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou, a seus pés expirou. E entrando os jovens,
acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém, irmãos? Nós vamos orar nesse momento. Eu quero aqui agradecer a igreja que tem orado pela Rebeca, aquela menininha que estava aqui no Mário Gatinho. Ela teve meningite e dengue. E graças a Deus, ela já saiu da UTI, já está no quarto, está amamentando, desinchou. Graças a Deus, nós cremos que em breve ela vai ter alta e vai estar na casa dela, e a sua mãe Sueli vai poder dar o testemunho das grandezas de Deus, né? Então vamos louvar a Deus, e eu agradeço a igreja que orou. E eu peço oração para a irmã Márcia Reis, filha da irmã Maria Reis, lá de Vila Padre Anchieta. Está passando por um momento muito difícil, ela fez uma cirurgia de câncer e precisa das nossas orações, para que Deus faça uma obra grande na vida dela. Também chegou aqui um pedido de oração pela irmã Tatiane Roldão, que passará por um procedimento cirúrgico na próxima sexta-feira. A irmã Tatiane, bem como seu esposo, fazem parte da nossa escola teológica, são bênção aqui, e nós vamos acompanhá-los também nesse procedimento cirúrgico. Vamos orar com fé? Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus eterno, te damos graças pelo privilégio que temos de, nesse primeiro dia da semana, já estarmos na tua presença. Pai, nós apresentamos esses nomes, te agradecemos pela vida da Rebeca, te agradecemos e pedimos, Senhor, um milagre na vida da Márcia Reis, que o Senhor possa acompanhar a irmã Tatiane nesse procedimento cirúrgico. Ponha as tuas boas mãos, guarda, dê graça, abençoa os médicos que estarão ali, Senhor, atendendo a esse procedimento. Põe as tuas boas mãos, guarda, Senhor, e livra de todo mal, e abençoa essa lição que iremos estudar nessa manhã. Que a tua bênção esteja sobre nós, abra o nosso entendimento, e que possamos guardar a palavra em nosso coração. Assim nós te agradecemos com ações e graças, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, amados irmãos. Graças a Deus. Bom, o nosso textuário está em Colossenses 3:9, mas a leitura bíblica fala de algo muito interessante. Em primeiro lugar, precisamos deixar claro o que ocorria e o que ocorreu com a igreja primitiva. Pedro não obrigou ninguém a vender propriedade e entregar dinheiro, irmão. Não tem isso na Bíblia. Você é obrigado a vender tudo que você tem para nós. Isso não tem na Bíblia, isso é invencionista humana. Então Pedro não falou isso. O que aconteceu com aquela igreja é que o Espírito Santo tocou no coração dos irmãos, porque ali existe um chamado Kairós profético. O que é isso? Um tempo que Deus iria destruir a cidade de Jerusalém. Então não adiantava você ter propriedade mesmo, não ia adiantar nada, porque a cidade seria destruída. Então o Espírito Santo tocou no coração daqueles crentes, daqueles irmãos, para ajudarem na obra, porque, irmão, a obra de Deus, ela é feita com milagres e com os dízimos e ofertas, com os milagres de Deus e também com a sua contribuição. E o Espírito Santo tocou no coração daqueles irmãos, e aqueles irmãos então vendiam suas propriedades. Barnabé, por exemplo, o filho da consolação, foi um dos primeiros que tinha muitas propriedades. A Bíblia diz que Barnabé tinha muitas propriedades. Ele vendeu tudo e depositou na obra de Deus. Mas quem que fez isso? Quem que operou isso? O Espírito Santo. Não tinha um apóstolo lá falando, você tem que vender tudo. Tal. Não tinha nada disso. Deus tocava então, o Espírito Santo tocava no coração das pessoas, e as pessoas altruisticamente, espontaneamente, tomavam essa atitude de fé. O problema é que muitos irmãos então vendiam sua propriedade e vinham depositar aos pés dos discípulos, né? Que repartiam para o crescimento daquela obra. Isso que era uma coisa espiritual, espontânea, operada pelo Espírito de Deus, o Ananias e Safira observaram aquilo e acharam muito bonito, e quiseram fazer média, irmão, e aí está o problema.
Então, aí que está a questão. Eles viram aquilo e falaram, bom, eu vou fazer isso também. Só que eles não tinham fé, irmão. E tudo que você faz sem fé é reprovado. Então, o que eles falaram? O que eles pensaram? Isso é uma inferência. Não está escrito isso na Bíblia. É uma inferência. Ananias deve ter conversado com a esposa dele. Bom, nós vendemos a propriedade, só que nós não vamos dar tudo não, porque vai que esse movimento não dá em nada, pelo menos eu ainda tenho uma parte do dinheiro. Então ele pegou 50%, pegou uma parte e depositou, e guardou, né? Não tinha banco, guardou debaixo do colchão, sei lá, escondeu. E foi fazer a média dele, dizendo que aquele dinheiro, que não era o total, era que ele tinha vendido a propriedade e ele estava depositando nos pés de Deus, só para fazer média, irmão. Quer dizer, eu estava querendo enganar quem? Querendo enganar as pessoas, que ele era um homem piedoso. Irmão, essa hipocrisia não funciona, irmão. Tem coisa é você com Deus. E ele querendo fazer média, guardou uma parte, então... Aí foi lá, como um homem, olha que eu vendi a propriedade também, estou depositando aqui. Só que o Espírito Santo revelou para Pedro, né? Aí por isso que Pedro falou, Ananias, porque não era sua, você não tinha que dar nada. Agora você vem querer fazer média aqui? Quer dizer, a pessoa, irmão, ganha R$1.000 e não tem fé para dar R$100 de dízimo, pega R$10, enfia no envelope e apelida aquilo de dízimo. Você está querendo enganar quem? É uma coisa sua com Deus, irmão. Então não tem essas médias, não precisa disso. Chama de oferta, não precisa apelidar de dízimo. Dízimos é 10%, irmão. Isso é dízimo. Se a sua fé não atinge, Deus sabe. Ora, conversa com Deus. Agora vai querer fazer média com o Espírito Santo? Aí pegou lá e foi lá depositar. Ele falou, Ananias, para que isso? Você acha mesmo que você pode enganar o Espírito Santo? Olha, irmão. Então o seu ato de oferta está sendo visto por Deus, pelo Espírito Santo, porque nós consagramos coisas para Deus. Aí eu falei, você não mentiu para homem. Olha, irmão. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, chama literalmente o Espírito Santo de Deus. Porque na verdade ele está mentindo para o Espírito Santo, mas ele não está mentindo para homem, ele está mentindo para Deus. Então, quando você mente para o Espírito Santo, você mente para Deus, porque o Espírito Santo é uma das pessoas da unidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. Então, o problema de Ananias e Safira não foi ele poderia dar metade, irmão, mas ser honesto. Irmão, eu estou aqui trazendo só metade que a minha fé não atingiu. Pronto. Mas não, quis fazer média, né? Viu que todo mundo lá, pelo Espírito Santo, vinha e depositava tudo, como Barnabé, por exemplo. Aí ele queria ser igual, talvez ganhar o mesmo status, a mesma ideia de piedade, e foi lá. Só que o Espírito Santo revelou. A Safira, coitada, foi viúva por 3 horas só. Olha que situação. Bateu o recorde. Está no livro do recorde a Safira, a irmã Safira. Olha que fraqueza. Pois é, irmão. Não pode fazer média com a coisa de Deus. Essas coisas, irmão, pega lá o seu envelope, entra no seu quarto, ora a Deus. Meu Deus, isso aqui é o que eu estou fazendo para a tua obra de coração. É você e Deus. E tenha fé, faça, Deus vai te honrar. Agora, irmão, cuidado. Porque as pessoas de ideologia de esquerda resolveram pegar esse texto e dizer que isso é comunismo. Olha só o que hoje... Bom, em primeiro lugar, eu já acho uma hipocrisia quem faz isso. Sabe por quê? Porque os comunistas nem acreditam na Bíblia, irmão. Os comunistas nem acreditam em Deus. Embora tenha uns comunistas meio atrapalhados, que dizem que até que acreditam agora. Eu conheço um comunista que diz que acredita em Deus, né? Quer dizer, é uma coisa, uma contradição total, mas tudo bem. Eles nem acreditam na Bíblia nem em Deus, e são contra a religião. E aí vai querer citar o versículo da sua Bíblia para te convencer a ser comunista? É o fim da picada, né? Mas aí inventaram uma tal de teologia da libertação, que não liberta nada, escraviza, mas apelidado de libertação. E aí pegam esse texto para dizer que a igreja primitiva era comunista, porque tinha tudo em comum, comunismo. Irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é o Espírito Santo que está atuando na vida das pessoas, e as pessoas espontaneamente fazem isso, altruisticamente. E o comunismo é espontâneo? Não, é um estado totalitário que obriga as pessoas a entregarem a sua propriedade, obrigam as pessoas a entregar os seus bens. Isso é comunismo. E aí, segundo eles, reparte para que todos sejam iguais. Isso é um abismo, irmão.
conceitualmente. Então é uma desonestidade intelectual querer usar esse texto, como a teologia da libertação faz, e Companhia Limitada, para dizer que isso é comunismo. Não existe comunismo na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia condena o comunismo, que é o sistema do mundo. Sabe quem vai implantar o comunismo? A besta, que vai numerar todo mundo e vai controlar todo mundo. Isso que é comunismo. Aí vai dar comida para todo mundo, mas você vai ter que ter o seu número. Isso aí que esse é o controle de Satanás. Não tem nada a ver com a gente, irmão. Então a Bíblia não fala nada de comunismo. A Bíblia fala que as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo e, altruisticamente, tocadas pelo Espírito de Deus, repartiam os seus bens. Então não mistura as estações, irmão. Não era alguém que estava obrigando, você é obrigado a fazer. Não tem nada de obrigação aqui, não. Tanto é que Pedro fala, você não precisava disso. Não vem fazer média aqui na obra de Deus. Então tem que ficar claro, né, o que é uma ideologia e o que é a operação do Espírito Santo. Então, feito essa consideração, na nossa leitura bíblica em classe, vamos avançar então para o nosso texto áureo. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Irmão, nós precisamos tomar cuidado, porque é da natureza humana, para tirar vantagem, mentir. É da natureza humana, irmão, decaída pelo pecado. Então nós precisamos estar vigilantes, para não aceitar, porque a mentira sempre trará consequências, efeitos colaterais. Então muito cuidado, porque isso é uma coisa muito séria. Aliás, o pai da mentira é o diabo. Jesus deixou claro que o diabo mente desde o princípio. Então, muito cuidado. O nosso texto áureo está inserido, então, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Colossos, dentro do capítulo 3, até o primeiro versículo do capítulo 4, é o mesmo assunto, onde está expressa a exortação do apóstolo Paulo sobre a santidade e o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Ele inicia dizendo, não mintais. Não é para mentir. Sem a honestidade, todas as outras virtudes caem. Parece o efeito dominó. Sem a verdade, tudo pode ser até bonitinho. Esse é o problema das ideologias do mundo. Parece que tem lógica, mas não passa de uma grande mentira. Porque são ideologias criadas pelo homem. Os resultados são assombrosos. Você vai ver os resultados desses modelos mundanos, é morte certa. Porque parece que está sustentado sobre a verdade, mas é uma falsa lógica. O amor é aclamado como a qualidade suprema da vida cristã. Mas Paulo, ao dizer isso sobre a fé, a esperança e o amor, afirma então que o amor é o que permanece. O amor é tão extraordinário que quando a igreja for arrebatada, aí não vai mais precisar dos dons espirituais, que os dons espirituais são para edificar a igreja estando com Jesus não precisa mais dos dons espirituais, mas o amor permanece. Olha que coisa, é o único que permanece. Pode ler lá o capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então os dons espirituais cessam. Quando? Quando Jesus arrebatar a igreja, seu corpo foi transformado, não precisa mais de dom de profecia, está no céu, irmão. Não precisa, irmão. Irmão, estou precisando de uma cura. Mas como? Você está no céu? Então essas coisas é para nós aqui. Quando nós estamos aqui, a gente precisa de cura, de revelação, de dons de maravilha. Quando nós estamos aqui. Foi arrebatado, transformado, a igreja gloriosa não precisa de dons espirituais, irmão. Mas o amor permanece. O amor é o único que permanece. Tá? Então o amor deve ser sem nenhuma possibilidade de hipocrisia. Não é demonstrar um falso amor, né? O amor sem genuinidade, sem ser genuíno, o amor sem ser verdadeiro, é pior do que uma pessoa que já demonstra que não tem amor. Pelo menos você já vê logo. Olha que coisa. Então a dissimulação é pior do que aquele que já fala que não tem. Pelo menos as coisas já ficaram claras, né? A honestidade é a essência da coragem moral, conforme ficou demonstrado então
na vida do Senhor Jesus, que é um exemplo em todos os aspectos. Uma mentira inocente poderia ter salvado ele da cruz, mas ele não quis proferir, porque se ele falasse qualquer coisa ali, ele estaria saindo fora do projeto original, portanto não deixar de ser um engano, uma mentira. Então ele corre perigo, mas permanece com a verdade. Incrivelmente, pesquisas nos Estados Unidos apontam, ligado à questão do crime, apontam que a fraude é a ofensa criminal mais propagada nos Estados Unidos da América. Mas é no mundo, na verdade. Isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas a fraude, o engano, ainda mais hoje com esse negócio de Facebook, de WhatsApp, o que tem de fraude? Possivelmente todas as pessoas que estão me ouvindo já foram lesados de alguma maneira através de uma falsa informação, golpes. Ali, irmão, é a perversidade. Parece que Satanás instalou ali para enganar as pessoas. Tanta fraude. E cada dia inventa coisa nova, irmão. É impressionante. Usam agora com a inteligência, essas novas tecnologias, a inteligência artificial, essas novas tecnologias, as pessoas põem a sua imagem, parece que é você que está falando, a voz é igual à sua, e não é você. Então, esteja atento, porque ainda a gente vai ver coisas piores aí por aí. Sabe esses irmãos que julgam logo pela aparência? É uma presa fácil. Nunca aceita as coisas como são, irmão. Você tem que ter discernimento. Tem gente muito crédulo, tem muita facilidade. Eu vi, assim, o fato de você ver não significa muita coisa, irmão. Porque hoje as coisas são mesmo dessa maneira. Então, no mundo hoje, infelizmente, pessoas são acusadas e depois se descobre que não era bem aquilo que ele falou. Montagens, tiram palavras do contexto. Agora, eu vi recentemente, me mandaram uma coisa, diz que o pastor Zé Wellington estava chamando a atenção do filho dele. De onde tiraram isso, irmão? Está lá, eu vi isso, me mandaram para mim, que o pastor Zé Wellington estava chamando a atenção, mas nunca existiu, isso é uma piada de mau gosto. Mas eles fazem. Essa turma aí, como é que chama? Fuxico Gospel, olha o nome, irmão. Fuxico, é bem de porco mesmo, né? Fuxico é de negócio de porco, né? É o porco que fuxica, né? Fuxico é coisa de porco, né, irmão? Pelo menos é o que eu ouvia falar no interior. Aqui é interior também, né, Campinas, né? Fala, esse porco aí que fica fuxicando. É coisa de porco, irmão. Olha que fraqueza, puseram Fuxico Gospel. Socorro. Isso é uma coisa que não existe. E aqui não tem. Graças a Deus, irmão. Mas tem umas irmãs que têm uma fraquezinha, irmão. Acompanham essas coisas. E acreditam, isso que é o pior. E isso é uma tragédia, né? Então, irmãos, é impressionante como tem pessoas que acreditam mais em gente que não tem qualificação nenhuma, que vive só disso. Sabe por quê elas fazem isso? Porque elas querem acesso, elas querem que você curte, porque elas são monitorizadas, né? Que fala? Monetizada, motorizada não, monetizada. Elas ganham dinheiro através desses acessos a essas informações. Elas estão desesperadas para você clicar lá o site dela. Estão desesperadas porque elas ganham dinheiro com isso. E é por isso que inventam essas coisas mais absurdas, porque você sabe que o ser humano é assim, né? Ele gosta é curioso, né? Isso é da natureza humana também, querer saber, o irmão viu, tem gente que acha que quer ter o domínio da informação, né? Então ele vem achando que está... Então, muito cuidado, tenha sabedoria, discernimento, para não cair nessas informações absurdas. E hoje, o que mais tem são fake news, informações falsas. E a fraude é a ofensa criminal mais presente no mundo. Como a sociedade encara sem seriedade a mentira, o que se vê é um grande número de piadas que centralizam em redor dessa prática. Tinha até um caso do seu honesto, olha, né? Quer dizer, é uma zombaria que se faz, né? Ser honesto é uma coisa absurda, né? Mas quão séria é essa questão no Novo Testamento, por refletir uma natureza desonesta e pervertida. A mentira está no mesmo nível de pecado
de prostituição, de avareza, de roubo. Olha, irmão, está no mesmo nível. Tá? Então, muito cuidado. Paulo adiciona essa maldade na sua lista de vícios, conforme se vê no 8º versículo do capítulo 3. Este, tal e qual os outros vícios, pertencem à velha natureza humana, ao homem velho, ao velho Adão, ao homem não redimido, não remido, a velha natureza. Então, uma pessoa mentirosa, sabe, irmão, tem gente que mente tanto que até ela acredita na mentira dela mesmo. Sabe, mentiu tanto que ela mesmo acredita, ela acredita mesmo. Sabe, aliás, quem falava isso era o ministro da propaganda nazista do Adolf Hitler na Alemanha, o Joseph Goebbels. Ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade para aquela sociedade. Ele aplicou isso na sociedade alemã. Ele mentia tanto com os meios de comunicação da época que o povo alemão fez vista grossa para o Holocausto, por exemplo. Por quê? Propaganda enganosa. Então, irmãos, nós temos que ter o discernimento para não aceitarmos a mentira em hipótese alguma. Tem mentira que a pessoa até quer aceitar, porque beneficia ela. Sabe aquelas mentiras que vai beneficiar? Não, irmãos, tem que ter discernimento, né? Tal vício, tal como aqueles outros, é incompatível com a nossa nova vida em Cristo. Quem agora está em Cristo é uma nova criatura, irmão. Não pode viver essa vida de mentira. A mentira e o mentiroso segue a seguinte ideia: serei beneficiado se eu sustentar a mentira? Se a resposta então for sim, se for benéfico, então para essas pessoas a mentira é preferível à verdade. Aí se estabelece toda uma vida debaixo da mentira. E não fica numa mentira só. A mentira é assim: você mente uma vez, aí você tem que mentir de novo para manter aquela mentira, aí tem que mentir de novo para mentir aquela, e vai embora. Aí vive uma vida de mentira. Não tem como mais corrigir o problema. E aí ele diz: não mentais, vós despistes. Quer dizer, você está livre disso, saiu essa capa. A palavra grega aqui, ela tem a ideia, a palavra despir, é despir a roupa mesmo, literalmente, como se fosse uma roupa suja. Portanto, é quase certo que Paulo dá prosseguimento à sua metáfora, à sua analogia, de despir-se, de tirar aquela roupa imunda. Você trocou de roupa, irmão, é isso que ele está dizendo. Você estava com aquela roupa imunda, suja, mal cheirosa, e Jesus te deu uma nova roupa. Agora você está vestido de roupa nova, você foi limpo pelo sacrifício de Jesus. Agora você vai se sujar de novo, vai usar de novo a roupa que você foi liberto por Jesus. Essa é a ideia que ele está trabalhando. Então, se você ler aqui na palavra de Deus, ele fala muito dessa ideia de você se despir, né? Como nós despirmos do velho homem, então? Então, até tem uma foto ali, Deus pondo uma nova roupa, né? Primeiro, quando aplicam os meios de desenvolvimento espiritual, desvencilhamos-nos das vestes velhas e sujas que nos caracterizavam antes da conversão. Então, isso é despir-se da velha natureza. Colossenses, capítulo 3, só que agora o versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. 2. Esse despir-se é realizado quando você se converte. Isso é o novo nascimento. Então, quando Jesus fala que a gente tem que nascer da água e do Espírito, que não tem nada a ver com batismo, irmão. Tem irmão que falou aqui, ó, você tem que ser batizado, você tem que nascer da água e do Espírito. Não, mas a água ali não tem a ver com águas batismais. Ali está dizendo da palavra que lava, a palavra que lava a sua alma. Então, ali é um sentido espiritual, tanto a palavra de Deus como o Espírito Santo lava o nosso interior. Então ele está se referindo à conversão, que é o novo nascimento. O novo nascimento,
opera essa santificação de libertação e continuando a nossa vida numa vida de santidade. Terceiro, isso se cumpre através da nossa união com Jesus. Com mais comunhão que você tem com Deus, com as coisas de Deus, nós vamos nos tornando então santo e um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Quanto mais você ora, quanto mais você busca a presença de Deus, mais santo você fica. E quanto mais você abandona as coisas espirituais, você fica mais suscetível, então, ao pecado, a sujar as suas vestes. 4. O trecho de Efésios, capítulo 4, versículo 22, ele encerra a seguinte declaração: que, quanto ao trato passado, olha, a mesma ideia, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, da mentira. Está vendo que ele não é só na carta aos Colossos que ele vai falar para você abandonar as vestes sujas do passado. O velho homem é representado então pelas vestimentas velhas. Por isso que ele usa a palavra despir-se, né? Deixa essa roupa velha. Ele é essa roupa velha, é a natureza antiga, do não convertido. É uma natureza egoísta, egocêntrica, narcisista, carnal, dominado por motivos carnais e temporais. Lucro imediato. Quer dizer, a pessoa não consegue enxergar de longe. Sabe, que desespero por uma coisa efêmera, passageira. Mas Cristo é a nossa vida. Olha Colossenses 3, 4. Tudo no capítulo 3 de Colossenses. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Ele está falando de arrebatamento, irmão. Porque o seu corpo vai ser transformado para ser igual ao dele, em glória. Então, Cristo já é a nossa vida, mas quando ocorrer o arrebatamento, quando Jesus vir voltar para buscar a sua igreja, nós teremos o corpo similar ao dele. Esse é um daqueles versículos que fala sobre o arrebatamento de maneira indireta. Olha lá, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Transformação do seu corpo. Quando isso se torna uma realidade, então nós tornamos novas criaturas, ou seja, temos-nos vestido de novas vestes. Metaforicamente, sempre é a ideia de uma analogia, de uma comparação, como Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, não seja mais escravo. Aquelas práticas pecaminosas antigas, você está liberto disso, irmão. Então você vive uma nova vida. Então a metáfora do despojamento ou do despir-se nos leva de volta a todos os vícios mencionados, não aludindo somente à prática da mentira. Então nós estamos falando da mentira, mas ele está ali, fala da prostituição, da impureza sexual, né? Fala da corrupção, tem vários elementos da carne, não é só mentira. O paralelo a esse versículo, então, é a passagem de Efésios 4. Nós já lemos o 22. Olha o 25. Pelo que deixai a mentira, ou então o engano, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então a verdade, sempre prezar pela verdade. As sociedades pagãs trabalhavam muito com mentira, era muito engano. Sociedades que usavam muito a fraude. E nós temos que reagir a isso. Quando mentimos para os irmãos, nós ferimos o corpo. Não adianta falar, mas foi só para aquele irmão que eu menti. Mas você feriu a igreja inteira. Porque aquele é o corpo de Cristo, é membro do corpo de Cristo. Então o velho homem é a veste antiga, que deve ser posta de lado, abandonado. A mentira é contrário tanto à lei da verdade, como a lei do amor. Eu estou falando de mentira de uma maneira geral.
Agora, se você aplicar especificamente na família, é tragédia. Todo relacionamento que é construído em cima de uma mentira é tragédia na certa. Vai dar problema, não tem jeito, irmão. Porque vai contra a lei do amor. E ao mesmo tempo, então, a mentira é extremamente injusta, sem gentileza, é naturalmente maligna. Por quê? Porque destrói, ou pelo menos solapa, a confiança, a amizade, a boa-fé das pessoas. A mentira é isso que gera. Então a mentira nos torna semelhante a quem? O pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Ainda ontem na Santa Ceia do Senhor Jesus, o pastor Carvalho Júnior explicou aqui a palavrinha grega diabolos, que é a ideia do arremesso, arremessador, entre pessoas. Arremessa uma pessoa com a outra e fica de fora porque tem prazer no conflito, que vai gerar esse arremessamento. Essa é a ideia do diabolos. É o pai da mentira, sendo uma das características principais da imagem do diabo, que é o adversário das nossas almas. Jesus falou na lata para os fariseus: vocês têm por pai o diabo. Olha, irmão, Jesus falou: vocês têm por pai o diabo. Porque o diabo mente desde o princípio, vocês são mentirosos que nem ele. Jesus disse isso para os fariseus, pessoas terríveis, né, que não tinha nada de Deus no coração e ficavam fazendo média, hipócritas. Agora, existe muitas referências na Bíblia sobre mentira. A mentira é proibida expressamente na Bíblia, ela é considerada uma coisa abominável, ela é uma abominação contra Deus e contra os homens, é um obstáculo à oração. Quem mente, irmão, não ora. Não tem jeito, irmão. Mentiroso não tem vida de oração, porque quem tem vida de oração é liberto da mentira. É originada pelo diabo. Os santos devem repelir a mentira, o corpo de Cristo deve trabalhar contra a mentira, deve evitar essa maldade em todos os aspectos da sua vida, deve orar para serem preservados da mentira. Os hipócritas são dados à mentira, têm prazer na mentira, as pessoas do mundo. Os hipócritas causam a mentira, suscitam a mentira. Tudo isso com referências bíblicas. Os ímpios mentem desde a infância. É a vida de mentira. Os ímpios, e aqui está o problema, eles amam a mentira. Os ímpios buscam a mentira, se inspiram na mentira. A mentira é uma das características dos apóstatas. O que é o apóstolo? Aquela pessoa que aceitou a Jesus, conhece Jesus e troca por algum interesse pessoal. Aí vai mentir. Não, sabe o que acontece? Eu fui lá na igreja e ninguém me abraçou, tal, por isso que eu estou nessa seita religiosa. Né? Então, sabe, não tem nexo o que a pessoa fala. Você vê que é característica de apóstata, de quem abandonou a fé verdadeira. A mentira é um vício que exclui dos céus o indivíduo. Tem muitos líderes que usam de mentira. Divide o trabalho, irmão. E aí vem falando, não, porque eu discordava. Não é que discordava, é que ele queria ser o presidente da igreja. Entendeu? Aí agora ele é o presidente. Então, tem gente que quer ser presidente, mas todo jeito. Presidente, presida a sua casa. Você é presidente do seu lar, irmão. É uma bênção. Aí ele quer ser, sabe, ele quer mandar nos outros. Aí divide, faz um trabalho para ele mesmo. O dia que ele morre, virou um problema com a humanidade dele. Porque está tudo calcado nele. Então sempre inventa alguma coisa. Os hereges fazem isso. Eles inventam uma doutrina atrapalhada, só para dizer que ele está com a verdade, está todo mundo errado, só ele está com a verdade. Aí inventam uma coisinha que não tem nada a ver. Às vezes são questões de usos e costumes, que é um problema cultural, e a pessoa constrói aquela doutrina só para ser diferente. Mas no fundo, o que ele quer? Quer o lugar do pastor da igreja. Por isso que inventa essas coisas. Aí vem justificando, dizendo que é uma questão de vida piedosa. Sempre eles vão falar que é uma questão de moralidade. Mas não é não. Por trás disso está lá a mentira. Então nós precisamos ter discernimento, muito cuidado com essa gente que no fundo tem um coração que quer dominar o rebanho de Deus, não quer submeter a obra de Deus. E aí inventa alguma coisa para criar o seu próprio movimento. Introdução. A história de Ananias e de Safira
foi marcado negativamente. Por isso que eu disse que é uma situação triste que aconteceu. Porque tinha a ver com a mentira do casal que proferiu no início da igreja. Então, ao longo da história da igreja, né, antes mesmo do Pentecostes e depois do Pentecostes, pós-pentecostalismo, no livro de Atos, né, pós-capítulo 2, um sentimento amoroso de partilha e de respeito aos pobres dominava a igreja, que era cheia do Espírito Santo. A igreja, então a partir do capítulo 2 você vê, foram batizados com o Espírito Santo, muita gente vendia suas propriedades, mas tudo espontaneamente, irmão, para que os necessitados, então, porque o que acontece com a cidade de Jerusalém? Você precisa voltar 2000 anos atrás, entender como que é o mundo antigo. É um mundo que não tem produção, irmão, não tem indústria, então não tem grandes produções de alimento, então as pessoas passam muita necessidade. E Jerusalém é um deserto da Judéia, lá longe. Jerusalém só existe por causa do templo que Deus escolheu lá, irmão. Essa é a pura realidade. Porque tinha uma fonte, chamada fonte de Gion, em volta, porque é só em volta de água que dá para desenvolver alguma coisa. Ficava lá isolada, irmão. Foi no ano 1000 que Davi transformou ela na capital e Deus escolheu para ser a casa dele lá no Monte Moriá. É por isso que Jerusalém é considerada. Mas se for ver estrategicamente, não tem o menor sentido. Tem outros locais, por exemplo, Meguido, que é a colina que fica lá no vale lá do Meguido, no Armagedon, é uma fortaleza muito mais importante, porque ali você fiscalizava todas as caravanas que passavam pelo corredor sírio-palestino. Estou falando de geografia, né? Agora, Jerusalém, fica lá no deserto da Judéia, 200 metros abaixo do nível do mar, não tem muita lógica. Quem visita Jerusalém sabe do que eu estou falando. Você olha, de um lado é deserto, do outro lado é deserto, é a cidade. Então, qual é ponto estratégico? Não é. Militarmente importante? Não é. Economicamente importante? Não é. O que ela produz? Azeitona? Meia dúzia de cabrito? Não tem sentido. É porque Deus escolheu para ser o culto sagrado. Então ela é, e por causa exatamente disso, que é a mais importante das cidades. Mas porque estrategicamente, militarmente, economicamente, isso não existe. Esquece, isso aí não tem nada disso. Então é um mistério muito grande, irmão, a escolha dela ali, né? Agora, o que acontece há 2000 anos atrás? 2000 anos atrás, Roma domina a província da Judéia com mão forte. Jerusalém para Roma é uma cidade religiosa, portanto, para Roma ela não é a capital. Roma vai ter uma capital na Judéia, ou uma capital naquela região, Cesareia Marítima. Cesareia do Mar será a capital de Roma na Judéia. Então o exército romano fica em Cesareia, onde Paulo ficou preso, tudo em Cesareia, onde estava o centurião Cornélio. E Jerusalém? Jerusalém é uma cidade religiosa, tem que ficar de olho, porque senão dá problema. E todo mundo sobe lá porque está o templo de Deus, para cultuar os judeus sobem lá. Então tem que ter o controle da cidade. Os romanos construíram a fortaleza Antônia, lá em Jerusalém, deixavam uma guarnição lá. Qualquer coisa o exército desce o sarrafo em todo mundo. Assim mantinha a ordem na Judéia. E os moradores, quem eram? Tudo gente pobre, que vivia do quê? Da esmola do templo. Então, tudo que era dado para o templo, o sacerdote tinha que ficar lá dividindo para dar um pouquinho para cada um, porque as pessoas, era a maior pobreza, irmão. As pessoas se alimentavam de pardal, irmão. Aquele pão, comia uma vez, tudo fraquinho, raquítico. Então, ainda que lá, eles tinham a lei de Moisés, a lei é extremamente higiênica. Por isso você não vê tanta pandemia, mas mesmo assim era uma tragédia, vira e mexe. Muito bem, esse é o Estado, as pessoas pobres. O judeu não podia fazer parte, não podia ser... Quem que era funcionário público? Quem sabe escrever, quem tinha instrução e tal. Mas os judeus odiavam funcionário público. Ser funcionário público, irmão, era publicano. Você podia até ser, mas você já olhava, você é esse desviado. Era assim. O judeu olhava para o funcionário público como desviado. Funcionário público lá naquela época era tudo desviado, irmão. Na cabeça do judeu religioso. Então sobrava o quê? O que eu ia ser o quê lá? O exército. Roma não deixava. Roma não confiava em judeu. Deus me livre, dar arma para o judeu, ele é doido. Então Roma não dava armamento para judeu. Então o que sobrava o quê para o judeu? Plantar azeitona.
né? O que mais? Ser jornaleiro, você vê que o filho pródigo, ele entra em pânico, não tem nada? Não tem mesmo. Essa era a situação de Jerusalém em torno ali. Então era uma situação muito difícil, não tinha muita carência, muita necessidade. Aí a igreja inicia, o Espírito Santo toca no coração e os irmãos começam. Já começou, irmão, a separação de diáconos já foi por um problema de briga entre as mulheres judias e as mulheres judias, mas de tradição grega, helênicas, né? Tradição helênica. Então, precisou separar diácono para cuidar disso. Tem a ver com distribuição de alimentos também. A que se privilegiava, né, as mulheres sabras, né, judias nascidas em Israel, das que nasciam na diáspora, porque na cabeça do judeu, você tem parente na diáspora que pode sustentar você. Nós aqui não temos ninguém, então nós temos que ter, a cesta básica nossa tem que ser maior. Então começou o problema ali. Então vamos pôr diácono para cuidar dessas coisas. Então é um contexto muito difícil ali. Então, assim, mas foi Deus que tocou no coração das pessoas. As pessoas vendiam sua propriedade e colocavam lá, mas foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo já estava fazendo isso por quê? Porque no ano 70 Jerusalém foi queimada. Foi tudo destruído. Quem não vendeu sua propriedade, teve sua propriedade saqueada por Roma. Não sobrou nada de Jerusalém no ano 70. Até o templo foi queimado. O templo de Deus em Jerusalém. Então veja que era uma questão profética que estava por trás. Só que eles não sabiam, né? Jesus tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria removida. Jesus avisou, profetizou, que a abominação viria sobre a cidade. Então os cristãos piedosos entenderam. O Espírito Santo tocava no coração, vendiam tudo, compravam comida e distribuía ali para eles. Essa era a vida deles, ali há 2000 anos atrás. Então nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja, pelo desejo de chamar atenção, porque era maior status, né? Nossa, o Barnabé chegou lá, vendeu as propriedades, depois diante, olha que coisa mais linda. Esse é um homem piedoso, um homem de fé, crê mesmo na obra de Deus. Aí o Ananias e Safira viram e falaram, eu vou fazer igual, só que eles não tinham fé para isso, irmão. Aí é uma tribulação, né? Então o que eles vão fazer? Não tem fé? Mente. Mentiram. Reservaram, fizeram uma coisa muito feia. Nessa lição, então, nós vamos estudar o perigo da mentira em relação à família. Ali era uma família também, não é? Além da tragédia espiritual, ela também traz tragédia social, econômica, tudo. Então, o primeiro tópico, uma conversão duvidosa. Aqui a lição inicia dizendo, será que eles eram convertidos mesmo? O Ananias e Safira? Será que eles passaram por um novo nascimento de verdade? É a primeira, olha lá. Por que ele vai falar que é uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Parece que eles não eram completamente transformados. Embora foram atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, mas parece que eles eram mais fãs de Jesus, que nem hoje. Hoje está cheio de gente que é fã de Jesus, né? Vai pular lá na Marcha por Jesus, põe um negócio na cabeça, né? Jesus 100%, vida toda atrapalhada. Mas põe um negócio daquele, sai pulando e acha que está fazendo uma grande coisa. Tadinho, né? Dá até dó, né? Vida toda bagunçada, não tem conserto, não tem conversão, nada, e enfia um negócio na cabeça, um bonezinho, 100% de Jesus, e acha que é discípulo. Não é, é fã, irmão. É o Ananias, coitado. Precisa de conversão. Com isso eu não estou dizendo que eu sou contra a marcha, não é isso, irmão. Eu marcho todo dia para Jesus, irmão. Todo dia eu marcho para Jesus. Eu não tenho um dia só para eu marchar, não. Eu não sou contra, pode ir, viu, irmão? Eu não sou contra, mas eu marcho todo dia. Por Jesus, todo dia eu tenho uma marcha. Eu acordo, já me consagro a Deus e vou marchar. Eu acho que todo cristão tem que ser assim, né, irmão? Marchar todo dia, né? Aí querer escolher um dia só, porque aí fica que nem o Natal, né? Só dá presente no Natal. Aí fica ruim, né? Então, Ananias e Safira, eles correspondem ao quê? Parece que eles não foram completamente regenerados. É importante enfatizar que no início do movimento pentecostal, Ananias e Safira uniram-se à igreja local. Eles faziam parte da igreja, eles estão ali juntos. Entretanto, parece que a velha natureza, que tem a ver com mentira e hipocrisia, cobiça, por quê? Eles não tinham, eles falaram, eu vou guardar aqui, vai que não dá, esse movimento não dá em nada, pelo menos eu tenho aqui um recurso.
Você acha que uma pessoa dessa está confiando em Deus? Você acha que isso é ato de fé? 1.2. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos, e é muito importante que você, que é aluno da escola dominical, estude o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos uma disciplina no curso teológico, que é a síntese do Novo Testamento. A gente pega um resumo de cada livro, a ideia de cada livro, é muito boa. E a característica desse dia, a palavra que caracteriza a igreja primitiva, a igreja iniciante, é a palavra comunhão, comum união. Os convertidos a Cristo daquele tempo, então, eles formaram um grupo de quase 3.000 pessoas. O Espírito Santo estava trabalhando naqueles corações e o amor de Deus era derramado, porque você via a generosidade deles. A marca dessa igreja era ajuda mútua, sempre foi a marca da igreja. A igreja tem essa predisposição de... Recentemente o pastor Paulo aqui na nossa igreja pediu para levantar uma oferta de amor para uma irmã que está tomando um medicamento muito caro. Rapidinho, os irmãos, já. Interessante isso, né? Então, essa ideia, esse sentimento de ajudar, de solidariedade, de empatia, desde a igreja primitiva houve. Aí continua ainda, graças a Deus, existindo. Tem gente, irmão, que não tem juízo. Outro dia havia uma pessoa dizendo, ninguém me ajuda, ninguém me dá nada, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que eu fui investigar a vida dessa pessoa toda atrapalhada, irmão. É sempre a mesma conversa, não trabalha, não se esforça, não vem na igreja, não vem orar e quer ajuda dos outros, irmão. Outro dia chegou um camarada aqui, sabe o que ele falou para mim? Irmão, queria uma ajuda. Falou, ajuda a gente não dá, mas se o senhor precisar estar com fome, a gente arruma um marmitex. Deu um marmitex para ele. Sentou, começou a comer marmitex, irmão. Sabe o que ele teve a coragem de falar para mim? Comendo a marmitex, olhou para mim e falou, a igreja mudou, né, irmão? Antigamente os irmãos ajudavam a gente, davam dinheiro para a gente, tudo. Hoje, irmão, só dá uma marmitex e olha lá ainda. Falou na lata para mim, irmão. Irmão, eu tive uma fraquezinha. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, é verdade, é que antigamente era crente mesmo que vinha com a gente. Era gente nascida de novo, irmão. Hoje a gente não sabe se é um bandido, não estou dizendo que é o caso do senhor. Ele olhou para mim. Hoje a gente nem sabe se é um bandido que está aqui, irmão. Então é por isso, irmão. Então não é que a gente perdeu o amor, não é isso, não. É que as pessoas que vêm hoje é só Deus na causa. Vem aqui pedir dinheiro, irmão, não aparece no culto, não vem orar, não vem não, mas que é a cesta básica mensal. Só que ele pega aqui, ele pega na igreja católica, ele pega no centro espírita. É isso que a gente tem, irmão. Por isso que tem que ter uma coisa séria, os diáconos nos ajudam, verifica se realmente a pessoa precisa. Porque a gente faz isso, nós, a própria escola dominical, o pastor Nestor sempre pedindo, traga 1 quilo de alimento não perecível. Todas as nossas congregações fazem isso. Mas não dá, irmão, tem gente que é assim. Tem gente que vende até cesta básica, a gente com carinho faz, entrega. Olha, tem gente que aquela marmitex que você dá para ele, ele vende para usar droga. Tem gente que aquela roupa que você dá, ele vende para usar droga. Então não pensa que nós somos tontos, irmão. É que a gente faz com amor, a gente ajuda tudo, mas tem que motivar essas pessoas a virem buscar a presença de Deus, para Jesus transformar, dar prosperidade. Agora só quer viver nessa moleza? Não, irmão. Nós não somos governo, não. Nós somos igreja. Nós temos um compromisso espiritual com as pessoas, motivá-las. Vem na oração, vem terça-feira aqui orar. Para Deus abrir a porta de um emprego, para Deus te dar estratégia de empreendimento. Deus dá. A Bíblia fala que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente. Agora quer viver uma vida toda atrapalhada. E ainda tem uns que falam que é missionário ainda, irmão. Olha, que dureza, né? Lembrei da história lá do pastor, né? Pastor, tive uma revelação, vi um V bem grande, um P e um B. Irmão, o que você acha que significa isso? Vai para a Bolívia. Irmão, não, vai plantar batatas, VPB. O pastor fala para ele, né? Só Deus, né, irmão, para ter misericórdia. Esse dinheiro, então, tinha o objetivo de ajudar os pobres. Paulo fez muito isso na igreja gentílica, pedindo oferta. No primeiro dia da semana, tira oferta. Paulo fala isso, irmão, pode tirar oferta no primeiro dia da semana. Nós precisamos socorrer e ajudar, graças a Deus. Um exemplo desse espírito, então, na igreja iniciante, é Barnabé. A palavra interessante, né? Barnabé, é o filho da promessa. Olha que bonito, né? Ele vendeu suas terras, entregou todo o seu dinheiro,
de forma voluntária, porque o Espírito Santo tocou, não foi que Pedro mandou, não tem nada disso. O Espírito Santo tocou no coração dele, ele tomou essa iniciativa pelo poder do Espírito Santo. Não tinha um Estado opressor, você tem que vender tudo, você tem. Não, isso aí, infelizmente tem até igreja que faz isso mesmo. Mas não é o caso da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é uma igreja perfeita, mas nós temos moral para falar do assunto. Nós incentivamos os irmãos a fazerem atos de fé. Deixamos claro que a salvação é pela graça, através do sangue de Jesus. Mas incentivando os irmãos a terem atos de fé, como o nosso modelo de fé, que é Abraão. Abraão é um modelo de fé. E ele tem atos de fé. Então, com atos de fé, o Barnabé vendeu suas terras e deu dinheiro para a obra de Deus, para socorrer os cristãos. E 1.3, inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Como eu já falei sobre o caso dos dois, não vou falar de novo que os dois fingiram, quiseram fazer média, teatro, e diante de Deus isso não tem validade alguma. 1.4, quando a mentira e o engano enchem os corações. Foi isso que aconteceu no coração de Ananias e Safira. Cheio então dessa atitude, Ananias e Safira vão mentir para Deus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de discernimento de Deus, vai dizer então o seguinte: olha irmão, isso aqui é interessante. Como que, se Satanás é uma pessoa, como ele encheu o coração? Se ele é uma pessoa, como ele encheu o coração de Ananias? Nós estamos falando de uma pessoa espiritual. Está vendo que a espiritualidade, a contrapartida tem lá, e todos foram cheios do Espírito Santo. Assim como você pode ser cheio do Espírito Santo, a pessoa pode ser cheia de Satanás também, irmão. Cheio do espírito maligno. Olha lá, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração? Foi Satanás que encheu o coração dele. Para que mentisse. Porque a mentira é do diabo, irmão. Tá? Então o apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias. Essa irmã, que azar que ela deu, né? Não veio no culto, irmão. Não veio de vir junto no culto com o marido, né? Não veio. Ela não viu o que aconteceu. E aí, 3 horas depois, ela veio para fazer a mesma coisa que o marido tinha feito. Olha que fraquezinha. E aí aconteceu a mesma coisa. A Safira. Então, ele fala que isso foi um acordo. O Espírito Santo revelou que tanto Ananias como Safira, eles combinaram fazer essa média. Tá? Por isso, dois tiveram essa resposta. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal. O Satanás encheu o coração de ambos para tentar o quê? Iludir os crentes. Tá? O problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Esse aqui foi uma mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira combinaram isso. Isso fala então a respeito de pessoas que até dizem ser crentes, mas ainda mantêm hábitos mundanos. E o Espírito Santo se entristece com isso, quando ocorre esse tipo de situação. Por isso que Paulo, no nosso textual, exorta a não agir assim. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Todo mundo sabe que isso é uma obra da carne, irmão, nem preciso discutir isso. A mentira é elencada como obra da carne. Finalmente, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Os pais têm que ser cuidadosos, para ter essa postura espiritual. Há um outro caso no Antigo Testamento, que é Acã, que mente também escondendo algo contrário à palavra de Deus. Nós precisamos agir, principalmente os adultos, contra a hipocrisia e contra a mentira. Não podemos seguir essa mesma linha que seguiram Ananias e Safira, porque toda mentira tem consequências trágicas. E não deixe o inimigo agir na sua família. Olha só, o versículo 3 diz: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. Então foi o diabo que encheu o coração de Satanás. Isso é muito triste. Todas as vezes então que uma pessoa usa de mentira, ela está dando espaço para o diabo. Então isso é importante ficar claro. Não existe mentirinha. Não, é uma mentira. Não, você está abrindo uma porta para a atuação de Satanás. Então é importante estar atento para não permitir isso. Não deixar. Então eu vou fechar o meu coração ao engano. Eu vou pedir para Deus,
E como eu faço isso? Tiago 4,7, ele exorta assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, então seja submisso a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então não deixar ele encher o coração de ninguém de mentira. Toda mentira vai trazer prejuízos para a família. Bom, então nós sabemos que o que aconteceu com eles trouxe punição, consequência. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Olha só. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, trabalhoso, o caminho da verdade sempre é melhor. Apesar de repente você fala, poxa, mas eu vou perder esses privilégios, eu vou tudo. Seja verdadeiro, é melhor. Seja sincero. Isso em todo relacionamento familiar. Qualquer engano, qualquer problema que você trabalhe ali, para o resto da vida você vai ter consequência. Então, peça para Deus te dar graça, para que você tenha sempre uma postura de sinceridade. Você não é perfeito, mas peça para Deus lavar o seu coração, lavar o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, e que você tenha uma palavra firme. Nunca permita que você seja um instrumento de destruição, ou que você abra o coração para as coisas pecaminosas. E na próxima lição, hoje foi o dia do pastor, né? Comemorar o dia do pastor. Na próxima, dia 18 de junho, é o aniversário da nossa igreja. Então nós vamos celebrar 112 anos da Assembleia de Deus. E o assunto é lindo. A base é Lucas 2,52, que fala que Jesus crescia na graça, em estatura e em conhecimento, e caía na graça de Deus e do povo. Então, venha estudar. O tema é criando filhos num ambiente saudável. Que Deus continue abençoando sua vida, que todos tenham uma semana de saúde, de paz, de verdade. Amém, irmãos? Muitíssimo obrigado.